Olá, gente. Eu estava muito ansiosa por essa aula, estava pensando muito em como planejei muito ela, né? Pensando muito em como fazer, e eu queria dividir, né, o quanto antes com vocês. Ah, Começamos mais uma aula de redação. Redação é uma coisa magnífica, né? E eu queria dividir com vocês justamente porque eu acredito que é a maior dor de cabeça dos alunos, principalmente os alunos que vão fazer Enem, né? Que vão prestar aí o Enem, o exame. E eu gostaria de dizer assim para vocês que fazer uma redação não tem que ser uma dor de cabeça, né? Uma redação você tem que praticar. Escrever é um exercício de prática, então quanto mais você praticar, antes, né, mais seguro você vai estar quando chegar para fazer a prova do Enem, né? Então, por isso que eu queria dividir aí para vocês como planejar esse texto para escrever ele melhor, tá? Então, vamos lá, estudem, pratiquem muito, muito, muito. Eu aposto que quanto mais vocês escreverem, mais seguros de si vocês vão ficar, tá? Então, aqui, dividir a minha tela para vocês verem as minhas anotações, tá? Aí, então eu tenho aqui a redação, hoje é a nossa aula, né? Planejamento do texto. Gente, a primeira coisa não é perder tempo, certo? É para melhor conseguir escrever, colocar no papel alguma coisa. Eu já disse que quanto mais você vê o papel vazio, mais você vai se desesperar e menos vai conseguir ter ideias. Então, quando lê o tema da redação, coloca no papel todas as tuas ideias, tá? Então faz aí um banco de ideias, né? Coloca o máximo de ideias que você tiver acerca desse tema, certo? Depois que você colocou no papel essas ideias, pense em um planejamento desse texto. Gente, não tem como eu fazer algo se eu não planejar. Se eu não planejar, eu até posso fazer, mas vai sair uma coisa mal feita, certo? Então, um planejamento é muito importante, tá? Então, pensem aí no planejamento de vocês com 4 partes. Então, eu coloquei aqui, ó, uma parte, ou seja, uma das partes do planejamento, você vai colocar aí o teu ponto de vista. Então, você já colocou lá as tuas ideias. Dessas ideias, olha a qual é a que mais, a mais valiosa, a que mais vai ser, mais vai favorecer aí o teu texto. Então, coloca aí uma frase, tá? Não precisa muito, coloca uma frase que vai ser o teu ponto de vista. A segunda parte do teu planejamento, você pensa aí em um argumento que sustente esse teu ponto de vista. Numa terceira parte, você coloca um segundo argumento que sustente esse teu ponto de vista. E depois, uma proposta de intervenção. Parece uma palavra estranha aí, né? Mas é uma solução para isso. O que, que você vê que pode ser feito para melhorar ou para resolver este problema colocado, né, que você encontrou. Gente, esse planejamento é uma frasezinha, são palavras, são coisas que façam você imaginar como que vai se estruturar esse texto. Esse planejamento, ele tem que servir para virar os parágrafos da tua redação. Então, você não tem que escrever lá no planejamento os parágrafos já. Escreve palavras, joga coisas ali que você imagine como produzir esse texto. Depois, vejam que os parágrafos da sua redação serão 4, tá? E o primeiro parágrafo nada mais é do que o teu ponto de vista, que você colocou lá no planejamento.
O segundo parágrafo vai ser o argumento 1, o desenvolvimento do argumento 1. O terceiro parágrafo, você coloca o desenvolvimento do argumento 2. E o quarto parágrafo, você coloca a tua proposta de intervenção, né? Então, vamos lá para cada um deles, para ficar um pouquinho mais fácil, né? O teu ponto de vista vai constituir a introdução do teu texto. Na introdução, lá na aula 1, eu já ensinei que tem que ter o tema, o ponto de vista e os argumentos. Então, nessa minha introdução, eu vou colocar aí o tema. Pensem que o leitor desse teu texto, pense que ele tem um leitor, né? E pensem aí que o leitor, ele nunca viu a proposta e ele nunca viu o que foi pedido, né, nesse tema, nesse Enem, e ele vai ler o teu texto. Então, você tem que colocar tudo que você precisa, né, acerca desse tema, certo? Aí você vai colocar também o teu ponto de vista acerca desse tema, né, uma frase, uma breve explicação aí sobre o que você pensa sobre isso, e também os argumentos bem simplificados, mas que a pessoa possa entender para onde vai caminhar esse teu texto, certo? Não é para explicar os argumentos aí na introdução, é para apenas colocar eles para a pessoa amarrar o teu texto depois, para a pessoa conseguir entender quais são os amarramentos que você fez, certo? Aí no segundo parágrafo, você tem que pensar em desenvolver esse teu argumento 1, tá? Explicar ele detalhadamente, tá? No terceiro parágrafo, tu tem que pensar que tu vai desenvolver o argumento 2, tu vai explicar, detalhar o argumento 2. E aí, então, vamos para a finalização, que é a proposta de intervenção, né? Essa proposta de intervenção, ela vai ser a tua conclusão. Nessa conclusão, gente, ela precisa ter, essa minha proposta aí, precisa ter 5 elementos. Esses elementos é o agente da ação, ou seja, quem é que tem que fazer, que tem que realizar essa intervenção, a ação, tá? Então, o que é que vai ser feito, o modo como tem que ser feito essa ação, o detalhamento dessa ação e a finalidade, para que ela vai servir, certo? Eu gostaria de passar aqui para vocês esses parágrafos e esses passozinhos dentro de uma redação, tá? Então, eu peguei aí a mesma redação da aula 1, lá quando eu explicava para vocês, né, sobre a redação, eu peguei a redação da Ana Clara Socha, do Enem 2019, tá? A introdução, eu já tinha passado lá para vocês, né, como que se constituía aí uma introdução. Mas, para vocês, para a gente retomar, né, para relembrar, então ela tem: embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte, desculpa, aqui faltou, está direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, aqui eu coloquei já em outras cores o meu texto, né, justamente para que vocês percebam aonde é que ela vai detalhando as coisas, tá? Então, acesso à cultura. Esse acesso à cultura, e aí eu destaquei também cinema, é justamente a exposição do meu tema. E eu consigo perceber esse tema, entendem? É isso que vocês têm que imaginar, tá?
Daí ela coloca: não há cumprimento dessa garantia no que diz respeito ao cinema. Gente, esta parte aqui nada mais é, vai ficar sublinhado diferente ali, mas tudo bem. Essa parte em verde nada mais é do que o ponto de vista. E logo depois, em azul, eu tenho sublinhado aqui dois argumentos. Então, isso acontece devido à concentração de sala de cinema nos grandes centros urbanos. Esse daqui, gente, se constitui como o argumento 1, ou o primeiro argumento. E a concepção cultural de que a arte está direcionada aos mais favorecidos economicamente. Aqui nós vamos ter um argumento número 2, tá? Agora vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo da minha redação é o que a gente vai chamar de desenvolvimento. E o desenvolvimento nada mais é do que o detalhamento do argumento 1 e do argumento 2. Então, lembrem que o argumento 1, ela falava da concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Então, é isso que ela vai falar no segundo parágrafo do texto. Então, é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionadas pelo cinema. Então, veja que aí ela tem, né, um conhecimento muito grande, pelo tipo, ela tem muita leitura para falar aí do livro, para falar, né, da segregação e tudo mais, palavras muito bonitas, mas isso também vem da leitura de livros, de conhecimento em geral, né? Então, vejam que aqui nesse segundo parágrafo, o que ela fez foi exatamente desenvolver desenvolveu para o argumento 1 sobre a concentração das salas de cinema nos grandes centros urbanos, certo? Então, agora nós vamos para um terceiro parágrafo. E nesse terceiro parágrafo, vocês têm que lembrar que ela vai desenvolver o argumento sobre a concepção de que a arte é direcionada aos mais favorecidos, tá? Então, aí o nosso terceiro parágrafo. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano de uma família em condição de miserabilidade viva. E assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva diante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então aí ela desenvolve, né, o porquê que como, né, que a arte é direcionada aos mais favorecidos, né, como que ela vê isso, tá? E agora, gente, nós vamos nos encaminhar aí para o último parágrafo, né? O último parágrafo que é justamente a nossa conclusão. A nossa conclusão, lembrem que eu citei lá para vocês que ela precisa ter 5 elementos, tá? Esses 5 elementos eu deixei aqui detalhados para vocês, destacado para vocês em outras cores, exatamente como está lá em cima, justamente para que vocês percebam como que se faz isso, tá? Então ela começa ali. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível
para a construção de uma sociedade mais igualitária. Gente, aqui ela retoma o tema, tá? Ela retoma todo o texto, ela amarra todo o texto em uma frase na conclusão, tá? Nessa lógica, é imperativo que agora ela começa a detalhar os 5 elementos da intervenção, ou seja, ela começa a detalhar a sua proposta de intervenção. É imperativo que o Ministério da Economia, gente, já tinha falado lá para vocês que nós precisamos ter o agente, né? Então, o Ministério da Economia, o quê? Destine verbas para a construção de salas de cinema. Gente, essa é a ação a ser feita, certo? Essa ação vai ser feita pelo Ministério da Economia. De baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras. Esse daqui, gente, é um detalhamento do que ela fala, né? Detalhamento do que ela fala lá sobre a construção de salas de cinema, tá? Porque salas de cinema nós já temos, né? Aí eu tenho que detalhar que onde são essas salas de cinemas, né? E aí ela fala de baixo custo ou gratuitas, e onde nas periferias. Por meio da inclusão desse objetivo na lei de diretrizes orçamentárias. Aqui, gente, ela especifica o como fazer, ou seja, o modo como isso deve ser feito, tá? Com o intuito de descentralizar o acesso à arte. E aqui aparece, gente, o objetivo, o porquê fazer, tá? Ou seja, a finalidade de que lá em cima eu deixei finalidade, né? Então, a finalidade do porquê fazer essa ação. Percebem? Então, aqui estão 5 elementos, está uma conclusão maravilhosa, tá? Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Se vocês perceberem, aqui nós vamos ter uma segunda proposta que ela faz, tá? E essa segunda proposta, vocês podem treinar aí nela, nessa proposta, e tentar achar os 5 elementos. Se vocês não conseguirem, podem me chamar, podem mandar mensagem que eu faço aí, detalho os 5 elementos novamente nessa segunda proposta de intervenção, para que vocês consigam perceber como que é essa escrita. E, por fim, ela deixa uma frase, né? Uma frase bem objetiva, do que resume, né? Depois dessa proposta, o que vai acontecer, certo? Então, é uma conclusão perfeita. Não é à toa que essa daqui é uma redação nota 1000, tá? Gente, eu espero ter ajudado vocês com a escrita, com o entendimento, né, do que é uma redação, de como escrever aí uma redação, mas eu gostaria muito, muito, muito de corrigir uma redação de vocês, né? Então, me escrevam, me mandem aí a redação de vocês por e-mail, vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, e eu gostaria muito de corrigir uma redação para que vocês vissem como que é a escrita de vocês, o que está faltando na escrita de vocês, para ser aí uma nota mega boa no Enem, né? Deixo aí também algumas dicas, né, de como melhorar a escrita de vocês. Primeiro, pratiquem. Gente, a escrita, ela deve ser praticada para você melhorar ela, tá? Além de praticar, vocês têm que pensar que alguém tem que corrigir para vocês,
tá? Eu estou me dispondo a corrigir algumas aí para postar, né, em vídeos para que vocês vejam como que acontece uma correção. Não que eu vou ser uma corretora do Enem, mas é que é para vocês perceberem como que vocês podem melhorar essas redações de vocês. Façam o planejamento, tá? Esse planejamento, ele vai roubar um tempinho de vocês aí, mas vocês têm que pensar que esse tempinho é para escrever melhor, tá? É para a redação de vocês ficar cada vez melhor, certo? E outra coisa, quando a gente pensa no Enem, você tem que pensar que você tem um dia aí para escrever uma redação, e além de escrever essa redação, você tem 90 questões para responder, e você vai estar esgotado, né? Então, você também precisa pensar no tempo, tá? No Enem, você vai ter aí de 1 hora a 1 hora e pouquinho para escrever uma redação. E essa redação, ela tem que ser todos os passos dela, né? Então, desde a leitura, entendimento do texto, do tema, o banco de ideias que você vai fazer acerca desse tema, o planejamento desse texto, né? E a escrita, né? A escrita em rascunho, para posterior passar a limpo, né? Na folha aí que você vai entregar. Então, você tem que pensar que não adianta você ser um nota 1000 escrevendo uma redação ótima, mas que te ocupe a manhã inteira, por exemplo, tá? Então, comece a cuidar o tempo. E quanto mais você praticar essas escritas, você tem que pensar que você tem que ir diminuindo esse tempo até chegar a 1 hora, ou seja, conseguir escrever uma redação em 1 hora, 1 hora e 20, por aí, que é um tempo razoável, né? Pessoal, eu acredito que seja isso, tá? Eu fui um pouco corrido, mas é que eu também não vou postar vídeos muito extensos para não ser muito chato aí para vocês estudarem, tá? Eu espero estar ajudando muito, eu estava ansiosa por essa aula, eu adoro essa parte, tá? E eu gostaria muito que os meus alunos conseguissem fazer as redações, né? Fazer muito bem essas redações, tá? Então, se vocês gostaram, deixem aí o seu like, né? Compartilhem com seus amigos, coloquem aí as suas dúvidas, eu vou respondendo conforme eu tenho tempo. E beijo no coração, paz e bem a todos.